Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim. Boa noite, Dona Marlene, Dona Lúcia, sejam bem-vindas. O alimento deste dia, dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas. Boa noite, seu Silvino, seja bem-vindo. Feliz Dia dos Pais para o senhor. Olá, Dona Justina, seja bem-vinda. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Feliz Dia dos Pais para todos os pais, no mundo físico e no mundo espiritual. Boa noite, Dona Carminha, seja bem-vinda. Perdoa as nossas ofensas de um modo maior. Obrigada, seu Silvino. Vou passar um abraço carinhoso. Boa noite, seu Marcelo. Feliz Dia dos Pais para o senhor. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Boa noite a todos. Obrigada, Dona Justina. Olá, Dona Mariazinha, Vivian, sejam bem-vindos, seu Júlio. Um feliz Dia dos Pais para todos os pais, como eu disse, no mundo físico e no mundo espiritual. Chico Xavier, em uma passagem aqui que eu assisti durante o dia, ele fala que o Dia dos Pais é o dia de Deus. E realmente pensando sobre isso, Jesus nos traz a mensagem, né? Nos traz um ideal de Deus associando a figura de um pai. Um pai amoroso, misericordioso, generoso, que nos protege, que nos ama, que nos conduz, que nos envolve de tudo que existe de melhor para que a gente consiga se desenvolver. Quando Jesus traz essa imagem de Deus como um pai, ele coloca sobre os pais uma enorme responsabilidade também, nessa condução, nessa proteção, nesse cuidado e neste amor. Que a gente saiba reconhecer estes pais e que os pais saibam reconhecer a importância do seu papel nestes filhos que eles trazem ao mundo também, né? Então, o Dia dos Pais
é também o dia de Deus. E que os pais todos se sintam, né, potentes, que se sintam capazes, que façam questão de fazer parte, de ser essencial na vida dos seus filhos, assim como Deus é para nós. Hoje a gente vai iniciar com uma prece que é um salmo, e ele é um salmo, né, que as pessoas falam que salmo lindo, que salmo poderoso, que salmo importante, mas ele me remeteu à ideia do amor deste Pai Celestial por nós. Então vamos prestar atenção, né, na letra do salmo e vamos mentalizar neste momento a figura, né, dos nossos pais e mentalizar para eles, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, as bênçãos trazidas pelo nosso Pai Celestial para aqueles que buscam, né? E para todos, é claro, porque Deus não nos separa, não nos cataloga. Vamos elevar o nosso pensamento em gratidão a esse Pai Celestial que nos concede a vida antes da vida deste mundo físico. Que nós sejamos gratos a essa figura, né, a este Pai que Jesus nos apresenta, este Deus que nos cuida, que nos protege, que nos ampara, e que essas bênçãos se estendam sobre todos os pais, nesse dia em especial, onde se pensa, se homenageia, né, se faz referências a essa figura. Vamos orar juntos, mentalizando e agradecendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. É o Salmo 91, né? E ele mostra esta figura de Deus como refúgio, como fortaleza, como amparo, como a figura de um pai que protege, que conduz, que envia anjos. E é exatamente deste pai que nós queremos nos lembrar hoje e agradecer,
porque Ele estará sempre conosco, em todos os nossos momentos. Ele nos livrará de todas as coisas ruins que houverem neste mundo. Caso, saibamos, porque é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, aquele que está na presença de Deus, aquele que está debaixo das suas asas. É muito bonito, quando a gente faz uma interpretação de um texto bíblico como esse, e a gente se lembra dessas figuras, da figura paternal de Deus, que é bem presente aqui neste salmo, porque Ele é o que protege, Ele é o que ampara, Ele é o que conduz. E nós observamos diversos conceitos, que hoje nós compreendemos dentro da doutrina espírita presentes nesse texto. Então, que a paz, o amor, a misericórdia de Deus, nosso Pai, caia sobre nós, sobre as nossas vidas, nos sustente, nos ampare e nos proteja e conduza os pais em seus papéis neste mundo físico, na condução dos seus filhos ao amor divino. Que a paz do Cristo esteja conosco hoje e sempre. Vamos agradecer por mais uma noite de estudo do nosso Livro dos Espíritos, hein, gente? Feliz Dia dos Pais a todos que entraram depois, seu Roque, Salles, seu Júlio, todos, feliz Dia dos Pais, mais uma vez. Vamos à questão 11, é 11 hoje, Falamos da natureza de Deus e hoje o mistério da divindade. E vamos lá. Nós falamos sobre se seria nos dado o direito de compreender, a natureza íntima de Deus. E nós percebemos que nós ainda não temos compreensão, possível sobre a natureza de Deus. Nós ainda não estamos prontos para penetrar nessa natureza íntima de Deus. E aqui fala que nos falta um sentido. Na questão anterior, na questão 10, nos falta um sentido. Então ainda nos falta muita compreensão até de nós mesmos, da nossa própria existência, para depois a gente passar para essa questão de compreender a natureza divina. Basta que nós sintamos. Foi isso que nós concluímos no fim do estudo dessa questão, É ótimo, seu Júlio? Essa parte, falando sobre Deus, falando sobre essa compreensão de Deus, é muito interessante do Livro dos Espíritos, e Kardec traz isso inicialmente, porque este é o grande debate, todas essas questões que envolvem Deus, os seus mistérios, a sua natureza íntima, a existência ou não, dessa força, dessa energia, dessa matéria divina. E aí que se gerou todas as confusões que se fizeram sobre Deus em todas as religiões, configurando ele como um homem, porque na verdade, quando Jesus falou que Deus era Pai, é porque ele estava falando àquelas pessoas que ainda não podiam compreender, mas dentro daquela sociedade onde Jesus encarnou, a figura do Pai era a figura magnânima. A figura do Pai dentro da sociedade hebraica, uma figura de maior respeito. E a figura é o provedor de todas as coisas, é o protetor, é quem encaminha todas as coisas, é quem cuida, é quem protege, é quem ampara. Então era sobre isso que Jesus estava falando, para que aquelas pessoas compreendessem a bondade de Deus, porque havia antes nos textos do Antigo Testamento a ideia de que Deus era um Deus punitivo,
de que Deus era, né, era aquela figura que trazia as trevas, que inundava o mundo, que tocava fogo em cidades e por aí vai. E Jesus vem trazer essa ideia de Deus Pai, de Deus Amor, né? E a gente, por muitos séculos, né, a gente transformou essa ideia, na verdade, em uma figura personificada. Quando, na verdade, não era exatamente isso que Jesus estava falando. Ele estava falando sobre aquele pai, aquele protetor, né? Aquele que cuida, aquele que ampara, aquele que protege, aquele que conduz. Então, hoje, nós vamos, né, depois de retirada todas essas ilusões, dessas ideias deturpadas de Deus, e compreendendo que nós ainda somos infinitamente miudinhos na compreensão de toda esta grandeza, né? Nós vamos à questão 11, onde Kardec pergunta aos espíritos: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Então, será que um dia nós poderemos compreender? Né? Então, a resposta dos espíritos foi a seguinte: quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Somente os espíritos mais elevados. Somente quando nós nos desvincularmos completamente da matéria. Quando nós nos desvincularmos completamente dos sentimentos e dos pensamentos e de todas as coisas que nos ligam à materialidade. Somente quando nós nos transformarmos, né, lá para depois de arcanjos. Porque nosso destino é esse, né? Nós viemos do átomo e vamos alcançar a condição de arcanjos. Mas até que isto aconteça, haverá muita purificação em nossos, né? Em nossos pensamentos, em nossos espíritos, em nossos aprendizados. Então, até que a gente alcance esse momento, nós teremos somente a compreensão do sentir Deus em nós, né? E aos poucos, quando nós formos nos depurando, nós vamos alcançando melhor esta compreensão. Aqui tem uma nota, né? Depois da resposta dos espíritos, Kardec deixa uma nota, e eu vou lê-la agora antes da gente ir para as explicações de Miramês. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, ele faz da divindade uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora seja ainda incompleta. Então, como eu disse, né, a gente deturpou essa imagem por conta da nossa inferioridade, da nossa falta de... Olha, todo dia esse celular cai, gente. Da nossa falta de amadurecimento do senso moral. Porque nós ainda queríamos a ideia de algo palpável, que nós pudéssemos ver, né? Não, Jesus falou que era um pai, então é um velhinho, é um homem, é um senhor, né? Então nós criamos, mas à medida que nós vamos amadurecendo para a compreensão das coisas, não nos cabe mais essas ideias sobre uma figura, né? Uma figura real que habita um lugar físico. Existe muito mais que nós devemos compreender e hoje nós sabemos que nós estamos inseridos em Deus e que Ele está em nós o tempo inteiro. Né? Agora, compreender
tudo isso ainda vai nos levar a ainda mais maturação do nosso senso moral. Nós ainda vamos ter que alcançar outros níveis de percepção de tudo que nos rodeia, né? Para compreender essa natureza de Deus. Mas vamos ver o que é que Miramês nos fala sobre esse mistério da divindade. Lembrando que a gente faz o Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos, acompanhado, né, das explicações, questão a questão, das obras da filosofia espírita, pelo Espírito Miramês, médium João Nunes Maia. Deixa eu começar a leitura. O mistério da divindade. O mistério da divindade está distante da compreensão humana, por faltarem ao homem sentidos para tal. As sequências misteriosas dos espíritos a Deus são infinitas e os caminhos são igualmente sem fim. O crescimento da alma vai lhe dotando de poderes, de sorte a conhecer mais profundamente o mundo espiritual e as leis que governam toda a criação divina. Essas leis são agentes movidos pela sua poderosa mente que abrange toda a extensão universal. No estágio em que nos encontramos encarnados e desencarnados, não devemos pensar em conhecer a intimidade de Deus. É, pois, querer saltar para o inconcebível, desrespeitando a harmonia da gradatividade da sabedoria maior. Alguns homens inexperientes afirmam que não existem mistérios para os espiritualistas. Como se enganam estes nossos irmãos? Quanto mais nos conhecemos, mais sabemos que nada sabemos, em se falando nas dimensões que se escondem nas dobras da escala evolutiva e nos segredos da divindade. Vejam aí, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem contato, né, a gente percebe que a gente não sabe nada, né? E essa percepção é que vai fazendo com que a gente vá alcançando ainda mais, porque a gente vai buscando novas formas, nós vamos buscando novas compreensões, nós vamos buscando ter experiências, né? Porque nós ainda estamos nesse campo do tato, do palpável, né? Do que a gente pode sentir. Então, a gente vai iniciar pelos nossos sentidos, que são tão poucos ainda, né? Eu estava pensando hoje, me interrogaram sobre as dimensões, né, de existência. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, e eu me lembro de Chico, né, nosso querido Chico Evilásio, que estará com vocês amanhã, ele falando sobre o prisma que é possível ao nosso campo visual, né? E nós não enxergamos dentro dos animais que nós conhecemos aqui. Vocês já devem ter escutado falar sobre a visão das águias, né? Sobre a visão e audição de alguns animais, sobre os sonares, né? Das baleias, por exemplo. Nós não alcançamos a percepção dos sentidos destes animais. Nossa visão é completamente limitada no sentido físico, né? Nossa audição também. Então, nós não temos uma percepção completa da realidade que nos circunda. Isso é interessantíssimo da gente perceber, para a gente compreender que nós não somos esse suprassumo da vida, né? Nós não somos o último biscoito do pacote. Nos falta sentidos para compreender o que nos rodeia. Imagine para entender a divindade. Pense
em uma águia voando lá, não sei quantos pés, e ela enxerga um alvo lá no chão, que a gente, um palito de fósforo, a gente não tá enxergando, um coisinha do brinco que cai no chão, a gente não enxerga, mais de uma hora para achar com uma lanterna de celular e tudo. Da nossa própria altura para o chão. Então, percebam, né, por essa comparação do que nós temos aqui, o tanto que a nossa percepção da realidade é limitada, né? Quando a gente fala sobre a mediunidade, principalmente a mediunidade da visão, né, a gente fala sobre uma expansão para que aquele fenômeno, que não é fenômeno, é algo completamente natural, mas para que aquela visão aconteça, né? É uma visão que acontece não só pelos olhos, né, do corpo físico, mas por uma expansão. Então, existe muito ainda para nós aprendermos no campo dos nossos próprios sentidos. Imagine a gente começar a pensar nas diversas dimensões de vida que existem e que são impenetráveis para nós ainda, né? E aí a gente começa a entender que a gente precisa ir devagarzinho, como Miramês diz aqui, calma. E tem uma passagem do Evangelho que fala sobre a luz que cega a gente, né? Quando você não está preparado para aquele ambiente, quando você está muito tempo no escuro, que acende a luz, você fica cego. Então, é tudo gradativo. Tudo acontece de forma naturalmente a você chegar à compreensão. A compreensão chegará de forma natural e gradativa, à medida que nós formos também nos esforçando para aprender. Né? Caso a gente não se esforce, a gente vai ser esforçado, né? Vai vir de qualquer jeito. Então, deixa eu continuar. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Eu também tenho 1 milhão. Mas vocês podem colocar aí, se eu não souber, a gente responde na terça, viu? Eu vou pesquisar com os universitários, mas é uma infinidade de questionamentos, realmente. E a gente deve primeiro parar para pensar, eu ainda não posso compreender tudo. E isso não é nenhum problema para mim, porque eu sinto Deus em muito do que acontece na minha vida, em tudo, se eu prestar bem atenção, né? Então vamos lá. Eu vou voltar porque eu achei interessante aqui. Quanto mais nos conhecemos, mais sabemos que nada sabemos. Em se falando das dimensões que se escondem nas dobras da escala evolutiva e nos segredos da divindade. Os que dizem conhecer tudo, nada sabem. São pseudo-sábios diante da sabedoria maior, e lhes falta humildade e as primeiras chaves, o conhecimento das regras de viver em harmonia consigo mesmo. É o orgulho se movendo em seus sentidos e a vaidade egoísta iludindo seus corações. Olha, quando nós estamos tentando interpretar tudo isso, quando nós estamos tentando dar alguma explicação, nos falta, né? Nós estamos tomados por este orgulho, por este egoísmo, nós não estamos sendo, na verdade, humildes, que é uma das condições essenciais para que a gente se conheça e conheça melhor o que nos rodeia. Boa noite, Dona Nete, Geu Brito, Yara, sejam bem-vindas. Quando Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que fora da caridade não há salvação, está nos mostrando que o ambiente da benevolência prepara e nos ajuda a despertar os talentos internos, de maneira a observarmos outras nuances das leis que até então não tínhamos percebido. A caridade, em todas as suas feições,
é a força divina no divino aprendizado de todos os espíritos. É a luz nas mãos de quem deseja ser iluminado. É a chave que abre muitas portas do saber, porque a caridade é, por excelência, amor. Quem quiser conhecer mais um pouco dos mistérios de Deus, que faça e viva a caridade. Ela dotará esse trabalho de poderes para a visão interna, de sentidos apropriados para compreender os efeitos das leis divinas. Nós conhecemos as leis divinas? Começamos com essa pergunta. Para que a gente conheça qualquer coisa sobre Deus, devemos primeiro conhecer as leis divinas que nos regem, que nos mantêm, que nos coordenam, que mantêm tudo em ordem nos universos infinitos. Nós conhecemos essas leis? Não, ainda não conhecemos. E vamos começar a estudá-las aqui lá para meados do Livro dos Espíritos. Mas ainda assim teremos nossas limitações de compreensão de acordo com o nosso grau evolutivo. E aí a gente vai entendendo que ainda nos falta muita humildade e que ainda nos falta um caminho grande dentro do propósito da caridade e do amor. Outra coisa valiosa que recomendamos para todas as criaturas é o exercício da oração. Não devemos esquecer a prece em todas as circunstâncias. Ela desata e desenvolve os fios dos pensamentos, impulsionando-os em todas as direções, de acordo com os sentimentos que o geraram. Tem a capacidade de recolher os frutos na mesma dimensão em que foram emitidos. Nós somos mundos com imensuráveis qualidades a se desenvolverem, dependendo do que quisermos fazer delas, do nosso esforço e fé nas nossas realizações para o bem próprio e da coletividade. Sim, senhor Júlio, imagine só, se nós não conseguimos compreender pessoas que pensaram junto conosco, né, que muitas vezes nós não conseguimos compreender tantos filósofos, né, tantas teorias, tantas coisas que poderiam nos ajudar grandemente dentro do mundo físico. Ainda mais tentar compreender, né, Deus nessa magnitude que se espera. Mas vamos lá. Se estás em busca de mistérios que muito te atraem, na verdade te dizemos que existem muitos mistérios no mundo íntimo de cada criatura. E eis aí a grande oportunidade de estudarmos a nós mesmos e nos deliciarmos com os nossos tesouros íntimos. O amor é qual um sol que se divide em variadas virtudes. Vamos observar esse fenômeno maior dentro de nós com honestidade nas boas obras, que os véus vão caindo em sequências que suportamos e a serenidade nos dominará a consciência. Esses são os mistérios menores, representando uma universidade onde deveremos permanecer por um tempo que não podemos determinar. Despertemos para esse trabalho louvável e dignificante, o de nos conhecermos a nós mesmos, porque conhecer a divindade como pretendemos somente será possível depois de nos tornarmos espíritos divinos. E mesmo assim, vamos encontrar em nossos caminhos de luz mistérios e mais mistérios a desvendar, o que haveremos de fazer com amor e alegria espiritual. Que Deus nos abençoe nessa jornada infinita do acordar para a luz. Jornada infinita.
de aprendizado. Sabe por quê? Porque nós sempre estaremos na condição de uma perfeição relativa. Nós nunca, jamais, eu posso dizer isso até com toda certeza, nós nunca compreenderemos Deus em toda a sua perfeição, porque Ele é o Criador. E a nossa perfeição que nós alcançaremos é relativa. Nós alcançaremos sim, mas nós nunca seremos Deus. Então, nós chegaremos próximo, muito próximo de Deus. Compreenderemos quando formos espíritos mais puros, mais perfeitos, mas sempre haverão coisas para compreender. Sempre haverá para onde ir. Sempre haverão novos aprendizados. Então, o primeiro de todos e o mais importante, conhece-te a ti mesmo. Este é o chamado de Miramês, né? E dos espíritos superiores para a compreensão de Deus. Comece compreendendo a você mesmo. Teve, da questão 11, Dona Mariazinha? Misericórdia, teve, gente. Da questão 11 foi? A gente faz a 12 agora. Me diga aí se teve. É porque eles se parecem bastante, mas diga aí, Dona Mariazinha, que eu marquei aqui. A gente falou sobre a natureza de Deus na semana passada e hoje estamos falando o mistério da divindade. Ah, sim, tivemos. Falamos sobre a natureza de Deus, a questão 10. E hoje a questão 11, né, que fala sobre esses mistérios da divindade, as coisas que... A senhora está melhor? Tá melhor, Dona Mariazinha. Eu faço o voto que a senhora esteja bem, né? Após essa semana, nós também tivemos dias de viroses, né? E as coisas estão acontecendo dessa forma. Nós temos que ir vencendo, né? Um dia de cada vez, de forma a não perder o proveito de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas na semana passada, eu me lembro que... Exatamente, seu Júlio, ainda que a gente consiga chegar, né? E conseguiremos, nós seremos arcanjos, mas ainda assim, a nossa perfeição nunca será a perfeição absoluta, que é a perfeição de Deus. Então, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele é eterno, imutável, imaterial. E esses atributos aí nós ainda vamos entrar na próxima semana, né? Eterno, imutável, imaterial. E aí a gente vai... Mas eu vou ver a 12 para a gente fechar aqui essa parte dos atributos. Dá tempo? 5 minutos? Será que dá pra gente fazer a 12? É pequenininha. E o tema, né, é bem parecido. Eu vou fazer a número 12 para na próxima semana a gente já iniciar a 13, que já fala mais, né? Já começa a falar sobre essas qualidades, esses atributos de Deus. Porque quando a gente tiver esse relacionamento mais íntimo, né, quando a gente compreender melhor o que nos é possível neste momento, aí a gente passa a abrir espaço para enxergar de outra forma. Então, vamos a 12. Kardec pergunta, né? Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de alguma
de suas perfeições? A resposta que os Espíritos nos deram, se a gente pode ter ideia, né? Sim, eles respondem, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Então, vamos ver o que a Miramês tem sobre essa pequena compreensão que nós podemos ter sobre Deus nesse momento que nós estamos. Então, aqui, pensamentos puros, Miramês nos traz para a questão 12. A elevação moral dotar-nos-á de pensamentos mais ou menos puros, capazes de perceber determinados mistérios antes escondidos pela incapacidade humana. Nós, encarnados e desencarnados, estamos em uma grande escola de Deus, que converge os nossos sentimentos a depurações necessárias e urgentes, no sentido de enriquecer todas as nossas qualidades espirituais. Quem está nos dando a honra de ler os nossos escritos e acompanha os nossos trabalhos no seio da coletividade, deve saber das nossas ideias no que se refere ao esforço próprio que mais incentivamos, que é aquele intercalado com os dos irmãos em caminho conosco. Ninguém realiza nada sozinho. É do nosso dever trabalhar em conjunto para a fraternidade ser um facho de luz de Deus. Espírito algum está afastado da divindade. Quando falamos que não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, não quer dizer que estamos longe do Senhor. Pelo contrário, Ele está em nós, vibrando com todas as suas perfeições, e fora de nós, nos iluminando com todas as suas qualidades superiores. A nossa integração com Ele depende da nossa disposição espiritual pela força do tempo. É necessário entrarmos na senda do amor puro para que a pureza nos alimente no raiar de todos os dias e no percurso de todas as existências. Gente, isso é muito lindo. Não existe ninguém, nenhum espírito, por pior que a gente possa imaginar, que esteja afastado de Deus. Quando eu digo que Deus está em nós, Ele está em mim, Ele está em você, Ele está no nosso irmão mais equivocado que você possa pensar nesse momento. Ele está dentro e fora de todos nós, o tempo inteiro. A evolução espiritual ou despertar simboliza uma escada, como a de Jacó, referida no texto bíblico. De vez em quando alcançamos um degrau, respeitando mais além a força indutiva que nos leva ao conhecimento mais elevado. O homem comum desconhece a engrenagem filosófica do aprimoramento, pois faltam-lhe sentidos para perceber esse mistério que somente a elevação espiritual pode conceber. O espiritualista, com ideias universais da sabedoria divina, começa a adentrar no grande arcano e sentir um novo mundo de saber, pelas belezas incomparáveis das sensibilidades do coração. E o santo, na verdadeira acepção da palavra, passa a perceber, por meios que faltam aos demais, certas perfeições do Criador, sem por vezes ter condições de as transmitir aos que seguem os seus passos. No entanto, fala mais alto do que o verbo a pureza da sua conduta, a vivência daquilo que prega aos seus semelhantes sobre a vida e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo.
Olha aí as formas que nós podemos encontrar e perceber da perfeição divina, dos atributos divinos, ter uma ideia deste amor divino. Quando nós observamos e nós percebemos, né? Embora as pessoas não consigam explicar muitas vezes, vocês já perceberam nas histórias de todos esses santos, né? Dessas figuras enigmáticas que trouxeram o bem, a paz, o amor, como estrutura de vida para a Terra. Vocês perceberam que eles não falam muito? Eles vivem o amor. Eles não estão preocupados em serem bons. Eles estão vivenciando a bondade. Eles não estão preocupados em parecerem que estão fazendo as coisas certas. Simplesmente, eles estão dando um exemplo vivo do que é este amor, do que é a pureza, do que é a bondade, do que é a paz, do que é a caridade, do que é o perdão. Estes, né, que são os que nós chamamos de santos, até aqui no livro de Miramês, a palavra santo está em negrito, né? Ela está destacada, porque não é algo que nós, né? São espíritos iluminados que vêm à Terra para nos ensinar o que é possível, né? E que é possível para nós também. Então, deixa eu continuar aqui. São poucos na Terra, mas existem alguns cujos pensamentos já afinizam com o reino das ideias de grande pureza espiritual. E esses pensamentos lhes dão aspecto de missionários de Deus em exercício no mundo das formas. Estão no corpo, porém vivem no reino divino pelo ambiente de luz da consciência. Este é o futuro de toda a humanidade, da qual somos parte integrante. Podemos sentir com mais profundidade alguns atributos de Deus, e a porta deste aprendizado é o pergaminho de luz que herdamos do Cristo. Jesus desceu dos altiplanos da vida maior para nos ajudar, abrindo a academia do amor no plano em que habitamos, facilitando assim meios mais rápidos para o despertar dos nossos dons espirituais. Ele nos convida por meios variados e nos chama por modos diferentes. É necessário conhecermos a sua voz e seguirmos as suas pegadas. A educação dos pensamentos na sua formação é a base na aquisição de luz, para que o nosso celeiro de conhecimento nos integre e nos livre de todas as temperaturas que poderão advir nos caminhos tortuosos das trevas. Quem começou a viver as virtudes disseminadas pelo Evangelho está se ligando por fios invisíveis a algumas das perfeições do Senhor, e delas nunca mais se apartará, ouvindo sempre a voz do comando divino a dizer: levanta-te e anda, que estarei sempre contigo eternamente. Lindo. E que assim seja, porque parece uma prece, né? Essa compreensão é como uma prece para nós. Se conheça. Busque entender, vigiar, conhecer e trabalhar dentro de si mesmo, construindo o amor através das pegadas do Cristo, através do Evangelho do nosso irmão, do nosso mestre, do nosso amor encarnado na terra. E você terá ideias infinitas do que é Deus, dos seus atributos, da sua natureza,
e de tudo mais quanto você queira sentir e apreciar da presença divina que está em nós e ao redor de nós. Amém, né, seu Júlio? Chega, fiquei quieta. Depois dessa Miramês tem essa especialidade, né? Principalmente toca muito no meu espírito as coisas que ele fala, das interpretações. Por isso que eu escolhi exatamente essas leituras, né, para me acompanhar nesse estudo do Livro dos Espíritos, porque é uma compreensão, né, é uma iluminação que nos traz para nossa mente, que nos deixa até um pouquinho paralisados, assim, reflexivos, que a gente possa se abrir para melhorar os nossos pensamentos, para sentir Deus em nós, assim como e sentir Ele como esse Pai, né, que eu trouxe logo no início, no Salmo 91 que nós fizemos aqui hoje, que foi a nossa leitura, a nossa prece e a nossa leitura complementar, que é este salmo que mostra Deus como Pai, né, que mostra Deus como amparo, que mostra Deus como proteção, como condução, como se nós pudéssemos dormir debaixo das suas asas tranquilos, porque sabemos que podemos confiar que Ele está fazendo sempre o melhor por nós. É assim que nós sentimos quando temos um Pai que nos protege, que nos ama, e este Pai maior, que é o nosso Pai Celestial, que é o Pai de todos nós, que é infinitamente amor por tudo que existe. E Ele é o amor, né? Então, que a gente possa se abrir para sentir. Eu quero convidar alguém para fazer a prece de encerramento hoje, né? E eu vou convidar um pai. Vamos ver quem está aí ainda. Seu Júlio, quer fazer a prece? Vamos lá, seu Júlio. Vou enviar o convite. Diga aí se o senhor pode participar para fazer a prece de encerramento do nosso estudo hoje. E agradecer a todos pela participação, pelo envolvimento, pela energia, né? Que nós possamos nos encher do que nós aprendemos aqui hoje, trazendo para as nossas vidas o conhecimento de nós mesmos, né? Trazendo para as nossas vidas a humildade. Oi, chamei seu Júlio. Vamos ver se ele pode fazer conosco essa prece, né? Ademais, a gente querer muito entender os mistérios divinos. Prefere ouvir? Então, tá tudo bem. Vamos. Deixa eu ver quem é o outro pai que está aí. Seu Marcelo. Vamos fazer a prece, seu Marcelo, envolvendo os pais encarnados e desencarnados. E vamos também envolver a todos os nossos irmãos que estão enfrentando nesse momento dificuldades, que estão enfrentando enfermidades, né? Oi. Laura tá chamando aí. Eu mandei para seu Marcelo também, se ele puder participar, fazendo a nossa prece de encerramento. E agradecer a todos, lembrar que amanhã nós temos o nosso Evangelho às 21 horas e que temos também um grupo de vibrações GVN do programa Conhecer e no YouTube do Jornal Centelha Divina, né, onde nós também não. Então, seu Silvino, é o senhor. Acho que só tem seu Silvino agora. De pai aqui, né? Seu Marcelo também não pôde participar.
Mandei o convite para seu Silvino. Bora ver se ele vem. Se não, eu tento de novo. Aê! Seu Silvino, feliz Dia dos Pais. Você não chamou o Marcelo, não, você chamou a mim. Eu chamei seu Marcelo, ele disse, ele apertou aqui, não pode participar. Aí eu chamei o senhor. Ah, sabe que eu não recuso, né? Não, pois é, só tem o senhor agora de pai aqui, né? Então, e o senhor não recusa. Eu não chamei logo de cara para não dizer que eu estou tendo um predileto, Meu mas amor, feliz Dia dos Pais, viu, seu Silvino? Que Deus lhe tá dê luz e geral, sabedoria. todos os pais desta live. Em homenagem aos nossos dias, os que são pais duas vezes, um Pai Nosso que fortalece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o nosso Pai maior nos fortaleça, todos esses pais que estão hoje comemorando os seus dias. Abençoai, Senhor. Obrigado por tudo. Amém, que assim seja. Que essa oração envolva os Obrigado. nossos pais, o meu pai, o meu irmão, o meu sogro, o meu marido, todos os pais encarnados e desencarnados nesse momento. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Uma semana para todos. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Obrigada, seu Silvino. Obrigada, seu Júlio, seu Marcelo. Eu agradeço também. E Fiquem com Deus. um beijo no meu quarto neto. Oh, coisa linda. Obrigada. Vou dar sim. Um Tchau. abraço. Fiquem com Deus. Tchau.